E agora nós começamos a entrar no arcadismo, 1700, do barroco ao arcadismo. Então, foi marcado o arcadismo por um período extenso e que corresponde à transição para o mundo contemporâneo, marcado não apenas pelo absolutismo, mas pelo domínio da burguesia. Então o arcadismo ocorreu na Europa por volta do século XVIII e é também chamado de setecentismo, ou seja, porque ocorreu em 1700, século XVIII. Então os poetas árcades eles deveriam ter juízo e engenho, ou seja, a imaginação deveria ser subordinada à razão. Para os árcades, era preciso banir da poesia portuguesa o inútil adorno das palavras empoladas, introduzindo no nosso verso o delicioso e apetecido ar de simplicidade. Eu quero ressaltar aqui que quando falamos em movimentos literários, não tem a ver somente com literatura. Não tem a ver somente com pintores, olha só aquele movimento artístico. Não está falando somente de artes, estamos falando de política, estamos falando de religião, estamos falando de todos os parâmetros que regem a sociedade. Não quer dizer que só é um período de artistas, de pintores que fazem quadros. Não, estamos falando de tudo. Lógico que a parte artística ela se destaca, por quê? Porque ela está apenas imprimindo o que está se passando naquele momento. Tanto poetas quanto artistas, eles imprimem nas suas pinturas, ou em seus livros, ou em suas músicas, o que está acontecendo naquele momento, porque uma coisa influencia a outra. Então, se o período agora está sendo dessa maneira, na política, isso vai ser imprimido na música, né? Se a política está assim, a religião está assim, então a música também estará assim, um influencia o outro. Então é uma corrente literária, ou escola literária, né, representada pelas Arcádias, né, que é o estilo ou modismo próprio dessas academias ou de seus imitadores. No caso, o neoclassicismo. Então, na estética árcade, o artista idealizava a vida no campo e se imaginava pastor em contato com a natureza e somente dela vivendo. Então, uma influência exercida pelas Arcádias. É por isso que você vê nas pinturas árcades, né, o pastor, que é o homem, e a mulher, né, no campo, na natureza, vivendo ali através da natureza, né? Aquele casal já dando seus primeiros passos para entrar no romantismo, que é logo depois do arcadismo. Porém, o arcadismo foi influenciado pelo neoclassicismo e o neoclassicismo foi influenciado pelo iluminismo. Então, o arcadismo, né, e o neoclassicismo, o século XVIII, 1700, né, é denominado de século das luzes, pois nele convergiram as descobertas da física newtoniana, a psicologia de John Locke, o racionalismo, o espírito enciclopédico e a investigação científica. Então, nesse século foi empregada a energia a vapor, né, elemento fundamental de quê? Da Revolução Industrial. Então, alguns até afirmam que a obra de Bocage reflete a dualidade do século XVIII, né? Em que há a coexistência polêmica entre o arcadismo agonizante e o romantismo incipiente. O romantismo é o que veio depois do arcadismo, por isso que eu disse que para poder se encerrar um período, ele não se encerra de uma data, ele vai perdendo seu auge e vai entrando outro. Então, a saída do arcadismo vem entrando o romantismo. Ou seja, o final do arcadismo já é como se fosse um pré-romantismo. Né? E todos os períodos é assim, o final de um é como se fosse o pré do que vem, né? E depois começa realmente um novo período. Então, Bocage é um dos escritores principais, né, da literatura do período de 1765 a 1805. Poeta lírico e satírico, né, lutou pela liberdade contra o governo. E ele tem mais assim uma dimensão pré-romântica, ou seja, final do arcadismo e início do romantismo. Ele é um arcade romântico, né, vamos dizer assim. E o arcadismo ele possui grandes nomes e obras, embora seja mais pobre literalmente do que o período anterior. Vivendo ali através da natureza, né? Aquele casal dando seus primeiros passos para entrar no romantismo, que é logo depois do arcadismo.